Olá, pessoal! Hoje estamos juntos para conversar sobre a característica de independência e autoconfiança. É uma característica muito importante e acho até às vezes soberana diante das demais. A forma como eu me sinto sobre mim mesmo, a forma como eu me sinto diariamente, influencia a minha experiência de empreender. Influencia várias experiências, as nossas experiências, mas também a de empreender. Nas nossas ações empreendedoras, como vender, negociar, solicitar algo, liderar a minha equipe, todas essas ações que são do meu cotidiano empreendedor são afetadas pela forma como eu me sinto. Então vamos lá recordar os comportamentos empreendedores da característica de independência e autoconfiança, pontuando, destacando as palavras-chave. Vamos lá? Primeiro comportamento empreendedor. Busca autonomia em relação a normas e controle dos outros. Qual que é a palavra-chave? Buscar autonomia. Buscar. Provocar intencionalmente, conseguir diante de outras pessoas ou do controle de outras pessoas, afirmar o seu próprio critério. Então, ter autonomia é ter autonomia nas ideias, não só nas ações, nos pensamentos, nas ações, e diante de alguém afirmar isso, diferente de ser autossuficiente. Buscar autonomia é uma ação de independência e ela existe, ela é necessária no processo de liderar, no processo de construir uma rede, uma equipe que é liderada por você de uma forma sinérgica, de uma forma harmônica e também diante dos outros, das outras pessoas que estão no meu ambiente empreendedor. Não estão necessariamente dentro da empresa, mas no meu ambiente empreendedor. Então, são ações simples de buscar autonomia, mas dizem que você afirmam, não é? Demonstram o quanto você tem seus próprios critérios e está preparado para defendê-los. Um exemplo simples de um empreendedor, esses dias me encontrei com ele e estava me falando que todos os dias ele abre a empresa, chega na empresa de manhã, como muitos de nós. É o primeiro a chegar, ele abre a empresa, né? Ele tem uma veterinária, ele vende produtos veterinários, ele abre a empresa e ele chega de manhã e faz todo o procedimento dele. Recentemente ele teve que trabalhar muito, porque ele teve um desafio muito grande, abrir uma nova filial e teve que trabalhar muito. Então, nesse dia, ele resolveu tirar folga, não ir trabalhar. Ele não precisou consultar alguém ou se sentir que precisa da autorização de alguém para tomar uma decisão, dos sócios, da sua equipe. Não se sentiu assim. Então, ele não foi trabalhar, ele tomou essa decisão sozinho, de forma autônoma. É simples, é do dia a dia, mas a pessoa se sente bem. Não fui trabalhar, estou me sentindo bem, amanhã eu vou, trabalhei muito ontem. Então, é nesse sentido que a autonomia nos interessa. E é importante também pensar, eu estava refletindo muito sobre algo que está chegando novo para mim. A autonomia não significa fazer tudo sozinho e não ter outras, não precisar de um grupo de apoio, de suporte para você. Não é o contrário. Eu preciso da minha rede de apoio, eu preciso da minha equipe coesa, eu preciso ter a adesão de outras pessoas para o meu projeto. Então, autonomia não é fazer sozinho e não precisar de outras pessoas. Autonomia é ter uma interdependência. Eu até vou arriscar dizer, é depender de muitas pessoas, não de uma só. Porque se naquele momento do seu projeto, onde você precise de comprometimento de um grupo, ou que você também esteja necessitando de uma opinião, de uma ajuda de alguém, você não conseguir contactar ou pedir essa opinião àquela pessoa específica, então você tem outra. E se aquela também não estiver disponível, então você tem mais uma, tem outra. Então é ter um grupo de pessoas que estão na minha rede e que me dão apoio na minha experiência empreendedora do dia a dia. Isso é buscar autonomia. Um pouco de transgressão também faz bem, mas com base,
preparado para se defender, apoderar-se da sua autonomia. Então vamos lá para o segundo comportamento empreendedor. Mantém seu ponto de vista, mesmo diante da oposição ou de resultados inicialmente desanimadores. É a minha capacidade de acreditar, não é? É a minha capacidade de seguir adiante, apesar da oposição, apesar de resultados não terem sido os resultados que eu esperava. Qual que é a palavra-chave aí? Manter seu ponto de vista. Ou seja, se firmar naquilo que você quer fazer e que você acredita que vai dar certo. Muita gente que decide empreender passa por isso em muitos momentos. A gente ainda vive numa sociedade, por incrível que pareça, que duvida às vezes, que tem receio daquela pessoa que decide empreender ser fracassada, não ter o resultado financeiro esperado, possa sofrer muito com as atribuições do dia a dia de um empreendedor. Então, muitas vezes ainda existe na sociedade um grupo grande de pessoas, muito grande eu diria, que pode chegar para você, pode ir até você e dizer assim: faça um concurso, melhor do que empreender, não entre nessa vida arriscada, cheia de incertezas. Então, por que você não faz um concurso ou você não procura um emprego fixo? Isso existe, né? Então, o empreendedor, ele vai precisar, na sua decisão de empreender, ele vai precisar manter o seu ponto de vista, ele vai precisar dizer para essa possível pessoa: não, isso foi o que eu escolhi, não é isso que eu quero da minha vida, eu entendo dessa maneira, e aí ter argumentos, ser embasado para diante dessa pessoa afirmar a sua vontade, o seu desejo de empreender, e com base no que a pessoa sente, faz e pensa em relação ao seu novo projeto, ao seu empreendimento. Então, eu acredito que seja bastante comum que você se identifique com isso. Comigo, por exemplo, aconteceu de ter um emprego fixo, tudo certinho, a carteira assinada, tudo uma carreira, digamos assim, na frente, que prometia, mas chegou um tempo que eu tomei a decisão que eu gostaria de ser autônoma, não tem esse nome assim, eu quero ser autônoma, eu quero empreender o meu próprio negócio e eu vou tomar uma decisão de pedir demissão nessa empresa. Foi difícil, muitas pessoas, inclusive as pessoas da família, né? Aliás, essas são as que provavelmente vão mais questionar por receio que elas têm de que você tome caminhos errados, não consiga uma estabilidade. Então, ela pode questionar, foi o que aconteceu comigo. Então, a minha família questionou: você vai sair desse emprego que é todo certinho, todo direitinho, não é? Carteira assinada e tal, e para se lançar no mundo empreendedor. E eu tive que manter meu ponto de vista diante disso e dizer: não, isso é o que eu quero, eu tenho as vantagens e desvantagens, eu reconheço, eu também tenho um projeto, eu já tenho clientes que estão interessados nos meus serviços. Então, embasada, com base no que eu já tinha, e não algo simplesmente da teimosia, porque pode confundir, né? Pode confundir. Não, embasada e também escutando o meu sentimento e o meu propósito na vida. Então, esse é um comportamento que é necessário você se empoderar para conseguir argumentar de uma forma suave e mais firme com as outras pessoas e também se enxergar, na verdade, e também enxergar os resultados desanimadores como parte do processo de empreender, mudar as estratégias, estabelecer novos rumos e prosseguir no seu projeto. E o terceiro comportamento empreendedor de independência e autoconfiança. Esse comportamento bem focado na autoconfiança.
expressa confiança na sua própria capacidade de completar tarefas difíceis ou de enfrentar um desafio. Vocês se lembram da palavra-chave? Fácil, né? Expressar confiança. Expressa confiança. Joga para o mundo essa confiança, acreditando que jogando para o mundo ela volta para você. Então ela é um pouco de uma mistura, um caldeirão onde tem otimismo dentro, onde tem uma autoestima mais equilibrada dentro, onde tem a forma positiva de enxergar as questões da vida, inclusive os reveses, as barreiras, uma forma mais positiva. Tem, inclusive, nesse componente aí uma palavra que é um pouco polêmica, que é esperança. Também tem uma esperança de que a gente possa construir um futuro mais próspero. Então, é um comportamento que exige alimentá-lo diariamente. É claro que é dinâmico, que pode acontecer algo no meu dia a dia empreendedor, uma negociação que não deu certo, uma venda que eu gostaria de fazer por um valor X, mas infelizmente precisei cair o valor, fechar um pouco mais baixo, um cliente que eu tinha uma expectativa muito grande de que ele viesse e ele não veio. Então, pode ser abalada minha autoconfiança, não é que ela não possa ser abalada, mas eu preciso considerar, aprender com isso, retomar e afirmar para o mundo. Eu vou conseguir, eu consigo, eu acredito na minha capacidade de conseguir. Tem um exemplo de uma empreendedora que ficou muito interessada em exportação. Ela trabalha com um tipo de bijuteria, joias naturais brasileiras e enxergou esse público de estrangeiros como um público bem interessante e que interessado no produto dela. Então ela começou o processo para conseguir exportar. E deu um trabalhão danado, várias barreiras, vários obstáculos, teve que enxergar diferentes caminhos, preparar muita coisa, uma série de normas, de regras que ela teve que seguir. E ela afirmava para mim, não, eu vou conseguir, eu consigo, eu acredito na minha capacidade de começar a exportar meu produto para fora. Hoje o produto dela, ela tem um espaço onde ela vende em Nova York, ela tem interesse ainda em expandir isso para outros lugares. Então ela acreditou. Tem um conceito que se relaciona muito com a expressão da autoconfiança, da sua própria confiança, que é o conceito de autoeficácia. Procure aí depois direitinho, vamos no Google e procura direitinho. O Albert Bandura, esse psicólogo, que falou muito sobre autoeficácia, e ele diz o seguinte, que a crença de que eu possa conseguir realizar algo é meio caminho andado para que isso se realize. Não é interessante? Então vamos expressar nossa autoconfiança. Quais são os ganhos que eu posso obter quando eu fortaleço a CCE de independência e autoconfiança? Eu listei aqui alguns pontos, está no nosso e-book, vocês terão acesso a esse e-book. E o primeiro é ampliar a percepção do sucesso e também dos resultados negativos que precisam ser melhorados. Isso passa pela minha capacidade de perceber o feedback, receber o feedback de outras pessoas e que às vezes não são tão positivos, mas eu posso encará-los como sugestões de melhoria, para melhorar, para incrementar meu resultado. Então, eu vou conseguir, com a prática dos comportamentos, receber melhor, com tranquilidade e segurança, o feedback de sugestão de melhoria. Isso é muito importante, porque me deixa centrada, não vai me abalar receber um feedback que pode ser uma crítica e que pode ser negativo. Não, vai ser algo como um ingrediente para meu crescimento. O aumento da assertividade, isso é muito interessante porque é a capacidade que eu tenho de dizer sim, de dizer não, de apontar caminhos. E o não especial, ele é muito importante porque ele é um pouco posso sentir como uma rejeição, ou eu posso sentir, como um não que vai me fazer mudar de estratégia para prosseguir no meu caminho também.
a capacidade de cultivar um pensamento positivo, um pensamento independente, autônomo diante de outras pessoas, que é a questão da autonomia que nós conversamos, a possibilidade de compreender melhor as outras pessoas. Quando eu estou no meu centro, quando eu estou seguro, quando eu estou autoconfiante, eu consigo também compreender melhor as outras pessoas, né? O meu ouvido se abre para escutá-las e ter opiniões diferentes com mais facilidade. E por último, a capacidade de acreditar em si mesmo e na sua autoeficácia que falamos aqui. Olha quantos ganhos o fortalecimento dessas práticas em relação à independência e autoconfiança podem trazer para a minha ação empreendedora e para o meu negócio. Existe um ciclo virtuoso que eu posso usar intencionalmente, praticar intencionalmente na minha vida. Se eu tenho uma conquista, se eu alcanço um resultado importante diante de um desafio, aquilo ali tende a elevar minha autoconfiança, correto? E quando eu elevo minha autoconfiança, quando eu estou num estado de autoconfiança elevada, eu tendo a ter mais vitórias e conquistas. Percebem? Então é um ciclo virtuoso e que eu posso alimentar a partir de algumas dicas importantes que eu vou passar para vocês. A primeira dica para que você possa alimentar esse ciclo virtuoso da independência e da autoconfiança é valorizar então essas conquistas, por menores que sejam, mas dá um peso importante para as suas vitórias, não é? No sentido de encontrar uma recompensa. Escolha um prêmio, algo que para você é um prêmio. Se para você é um prêmio tirar um dia e ir para a praia, né, e ficar ali tranquila, com amigos ou sozinho, isso será um prêmio. Ele tem um valor que ele é simbólico, mas ele precisa ser um jeito de celebrar uma vitória. Então, cada vez que eu me apodero dessa vitória, mais eu me empodero. A segunda dica, que está associada a essa primeira, é estabelecer recompensas para cada vitória que você conquistar, para cada realização que você tiver. Assim como eu comentei da praia. São pequenas as recompensas, mas importantes para você. Só que a dica agora, nesse segundo momento, é que você estabeleça essa recompensa com antecedência. Assim, se eu realizar isso, ou quando eu finalizar isso, eu vou parar aqui e vou comprar algo que eu gostaria, ou eu vou tirar uma tarde para tomar um café com as amigas, com antecedência. Porque esse futuro, mesmo que seja um pequeno futuro, breve, ele te protege de uma apatia que possa vir por algum resultado negativo e te motiva a seguir adiante nesse percurso para realizar essa conquista. Então, estabeleça que recompensa é essa com antecedência. E a terceira dica de ouro é conheça você mesmo continuamente. Nunca deixe de pedir feedback, de refletir, de fazer autorreflexão sobre como foi o seu dia, como foi a realização daquele projeto. Processe isso você mesmo. Então, cada vez que você conhece melhor você mesmo, mais possibilidade você tem de reconhecer o que pode te afetar, o que pode te influenciar, e aí você consegue desviar melhor desses aspectos que podem afetar e te deixar reativo e te deixar um pouco down. Então, conheça você mesmo continuamente, fecha as dicas para praticar os comportamentos de independência e autoconfiança. Então, o meu convite final, que sintetiza toda a nossa conversa sobre independência e autoconfiança, é um convite de autorreflexão. Se pergunte, o que pode, no seu dia a dia empreendedor, abalar o seu estado de autoconfiança? O que pode te deixar mais reativo, seja mais defensivo diante de alguém? Em que momentos você se pega lamentando um erro ou um fracasso, algo que não deu certo, ao invés de buscar lidar com as soluções para esse erro? Então, são questões que exigem coragem, porque são questões de autorreflexão. Então, para isso também exige humildade, disponibilidade para aprender mais sobre mim mesmo.
E com isso, a consequência é que você vai afirmar-se mais no mundo empreendedor, acreditar nas suas possibilidades de realizar os desafios a que você se propõe. Com isso, a gente fecha. Um beijo e boa sorte na prática dos comportamentos empreendedores de independência e autoconfiança.